Opa, Zakai aqui. Essa é a parte 2 de um vídeo que já foi postado aqui no canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pausa o vídeo e vai assistir, que depois você vem aqui para ver a continuação. É só clicar no primeiro link que vai estar nos comentários. E se você já assistiu, bom, hora do Mauá. Sua atenção voltou-se para o lobo rosnando à sua frente, comentando como nunca havia visto um lobo daquele jeito antes. Barão Thalia era um homem de muitas atribuições, ele é o agente de Renoa, responsável pelas viagens, e aquele com uma grande autoridade de governo no reino, e para Rosetta, um problema. Ele era o único que constantemente a incomodava, o que levava Rosetta a ficar cansada dele. Ela ignorava seus sermões e permanecia brava com ele. Mas a questão é que ela não é mais a Rosetta que ele conhecia, mas uma completamente diferente agora. Quanto à situação atual, Sarah rosna para o barão, e antes que ele possa fazer qualquer coisa com seu convidado, ela explica que está criando o lobo, pedindo a ele que fique calado sobre isso. O barão concorda, mas Rosetta não deixa de notar a maneira como ele olhou naquele momento. Foi a mesma que as empregadas tiveram quando ela lhes disse que estaria criando um lobo. Ao invés de se mostrar um inferno, o barão não perdeu tempo em falar de negócios, informando Renoa que veio para relatar sobre o projeto de mineração, exibindo uma grande joia que ele colocou sobre a mesa. Rosetta ficou surpresa ao ver o objeto, se perguntando se era o que ela pensava que fosse. Enquanto isso, o barão explicava que da última vez que viu um diamante foi há uma semana, e agora as únicas pedras que eles conseguiam extrair eram as que ele mostrava. Renoa comentou que isso era um fracasso, e mais uma vez Rosetta notou como o clima estava sombrio. Enquanto seu irmão continuava comentando sobre a inutilidade da pedra, ela se aproximou dela e assegurou, dizendo aos dois homens que ela não era inútil, era uma pedra mágica valiosa, e deveria valer muito dinheiro. Isso chocou, e a reação deles a surpreendeu ainda mais. Ela não sabia que eles não faziam ideia que isso era realmente uma pedra mágica. No romance original, o ducado era famoso por suas pedras mágicas, então ela assumiu que isso era conhecimento comum entre os personagens. O barão não podia acreditar no que ouvia, mencionando que as joias com o brilho azul era que consideravam uma pedra mágica. Mas Rosetta logo explicou que a que ele estava mencionando era uma pedra trabalhada, enquanto a que estava em sua mão era uma pedra bruta. Ele então perguntou como ela sabia disso, e ela explicou que uma bruxa já tinha explicado isso a ela antes, apesar que ela não sabia o nome da pedra mágica. Falando de bruxas, o barão vagamente lembrava que Rosetta havia patrocinado uma certa bruxa no ano passado, e então ela rapidamente explicou que a bruxa que ela patrocinou era bastante orgulhosa de uma pedra bruta rara, que se parece exatamente com a que eles têm agora, embora esta seja um pouco maior, acrescentou Rosetta. Ela sugeriu que caso eles ainda não acreditassem nela, deveriam verificar a pedra para confirmar, o que o barão concordou em fazer. Mas Renoa apenas sorriu, perguntando por que Rosetta estava agindo de forma tão diferente de repente. Enquanto isso, Rosetta se virou para o barão, comentando como sempre soube que ele a via como alguém inútil. Mas o barão apenas respondeu que ainda não tinha esquecido de como gastou muito dinheiro resolvendo os problemas que ela causou no passado, o que o tornou desconfiado dela. Mas ele admite que está contente por ver que Rosetta mudou de atitude, e está levando uma vida decente hoje em dia. Ele continuou a incomodá-la por muitas outras coisas, o que fez a protagonista finalmente entender por que ele e a Rosetta original não tinham um bom relacionamento na história. Naquele momento, ela se virou para Sarah, que estava bocejando, e o usou como desculpa para se afastar dos dois, se desculpando enquanto falava que seu lobo precisava dar um passeio. Agora ela estava prestes a fazer uma fuga rápida, mas ele conseguiu detê-la novamente, dizendo que tinha mais uma coisa importante que ela precisava saber. Com uma expressão mal-humorada, Rosetta se perguntou se ele continuaria com a insistência. E imagine sua surpresa quando ele informou que havia rumores se espalhando sobre o desaparecimento do príncipe herdeiro. Renoa mencionou que o príncipe herdeiro costumava se aventurar aqui e ali, enquanto o barão acrescentou que o pequeno duque estava secretamente procurando por ele. Ao ouvir isso, Renoa disse na hora que, sendo assim, os rumores devem ser verdadeiros, e o barão reforçou a afirmação, dizendo que eles devem ter enfrentado alguns problemas. Rosetta ficou quieta, enquanto os dois homens continuavam suas compartilhar teorias. Em sua mente, ela estava ocupada pensando nos múltiplos problemas que a aparição do príncipe herdeiro trouxera. Havia o fato de que Renoa caçou e capturou o príncipe, o ferindo e o amarrando no processo. Além disso, se o príncipe herdeiro não retornar até o próximo mês, eles não terão escolha senão realizar a cerimônia de maioridade de Rosetta ali mesmo na mansão. Quando ela ouviu isso, Rosetta finalmente percebeu por que os dois estavam discutindo seriamente esse tópico. Era porque se relacionava diretamente com seu próximo aniversário. Mas ela disse a eles que não tinha problema se isso viesse a acontecer, e saiu rapidamente antes que o barão pudesse dizer outra palavra. Renoa ficou surpreso, esperando que ela ficasse mais brava se a cerimônia de maioridade acontecesse em sua mansão. No entanto, Rosetta ouviu isso e disse a ele novamente que ela é uma pessoa diferente agora. Renoa esperava uma reação mais ranzinza dela, já que tradicionalmente a cerimônia de maioridade de Rosetta seria celebrada grandiosamente no palácio.
No entanto, devido ao desaparecimento do príncipe herdeiro na história original, eles tiveram que realizá-la em suas terras, de forma muito mais simples. Ela tem certeza de que a antiga Rosetta teria enlouquecido se isso tivesse acontecido, mas porque agora ela que ocupa o corpo, ela não podia se importar menos com esse evento. Quanto mais rápido a cerimônia se aproximar, mais cedo ela terá que se separar de Cyril. Se virando para ele, ela diz ao lobo que tem certeza de que encontrará seu caminho de volta de alguma forma, e desde que Liliana apareça, tudo pode voltar ao normal da história original. Ela achou que havia conseguido escapar do barão assim que ela e o lobo estavam do lado de fora, mas, infelizmente para ela, o homem era tão persistente quanto sempre. Mesmo quando ela fazia o seu melhor para ignorá-lo, o barão Palia era determinado, a seguindo de perto e pedindo à dona da casa para verificar algo para ele. Mesmo quando ela disse diretamente ao sujeito que estava ocupada e não queria ser incomodada, ele continuou insistindo. Agora, ela percebia que a verdadeira razão pela qual eles acabavam brigando sempre que se encontravam, era por causa de seu irmão, que continuava empurrando os deveres e responsabilidades que ele deveria estar cuidando. Rosetta estava cada vez mais irritada com o barão a cada segundo que ele passava a importunando. Ela achou que já era suficiente ter agradecido a ele por resolver todos os seus problemas naquela época, mas pedir ajuda para algo era uma questão completamente diferente, e ela se recusava a fazê-lo. Em vez disso, Rosetta se concentrou em brincar com Sarah, pegando 2 bolas e as jogando alto no ar enquanto o lobo as apanhava rapidamente, lançando poeira diretamente no rosto do barão. Em vez de retaliar ou ficar zangado, ele permaneceu em silêncio, sabendo que ela queria que ele fosse embora, ainda que por razões que ele não entendia. Quanto a Sarah, ele conseguiu recuperar a bola vermelha, e percebeu que a azul tinha ido parar do outro lado da cerca. Justo quando o barão se aproximava de sua mestra, Rosetta disse ao homem que compartilhava os mesmos pensamentos que ele, e queria ser deixada em paz. Mas o barão ainda se recusou, alegando que a razão era porque Rosetta era a única pessoa que sabia sobre essas pedras mágicas, o que significa que ela pode ser sua única parceira comercial, já que não havia pessoa melhor para ocupar essa posição. Rosetta disse a ele que nem sequer sabia por onde começar com negócios, enquanto pensava em sua mente que não deveria ter mostrado a Renault seu conhecimento sobre essas questões. O barão demonstrando interesse nela como sua parceira comercial é algo que ela não previu, e algo que ela lamenta, agora que o homem está determinado a obter uma opinião dela. Ela tenta falar a ele para apenas fazer o que quiser, porque atualmente ela só queria passar o resto do tempo com Sarah, em vez dele. Falando de Sarah, foi então que Rosetta notou que seu lobo ainda não tinha voltado depois de buscar as bolas, que ela jogou mais cedo. Ela se virou para procurá-lo, e então o viu pulando sobre a cerca. Ela e o barão ficaram paralisados por um momento, antes que ela começasse a entrar em pânico e chamasse por ele em sua mente. O melhor momento para Cyril fugir é depois que Liliana chegar do norte, então, agora não é a melhor hora. Ela chama pelo lobo, pedindo que ele volte, já que se ele sair agora, sua vida será muito difícil para ela depois. Rosetta não hesitou em correr atrás de seu animal de estimação, gritando para que Sarah voltasse, enquanto o barão ainda tentava chamar sua atenção. Mas ela o ignorou e continuou perseguindo o animal, se xingando por ter desviado o olhar dele por um segundo, e por como ficou muito complacente só porque ele estava se comportando muito bem ultimamente. Ela continuou chamando por ele, preocupada que ele pudesse ser atropelado por uma carruagem e se machucar gravemente, ou até mesmo ser intimidado por pessoas suspeitas, alimentando ainda mais sua ansiedade. Portanto, foi um choque completo para ela quando o lobo saltou de volta pelo caminho de onde veio, carregando a bola azul na boca e a deixando cair em seus pés. Ela olhou para ele, perguntando ao animal se essa era a bola que ela jogou antes, porque em sua mente, ela ainda estava processando o fato de que ele não fugiu. Justo quando ela achava que ele também a odiava, acabou que ele só correu atrás da bola e não pensou em fugir. Para provar ainda mais isso, Sarah se inclina sobre suas pernas e esfrega o rosto contra ela. Em resposta, ela o recompensa o acariciando no pescoço, elogiando Sarah por ter feito um bom trabalho ao buscar a bola. Pela primeira vez, Rosetta notou um sinal de que ela e Cyril se aproximaram. Desta vez, ela tem certeza de que não é apenas algo unilateral, e que ele passou a gostar dela, o que a faz continuar a lhe elogiar. Neste momento, Sarah se lançou em direção a ela, e os dois começaram a rolar na grama, bem na hora em que o barão se aproximava, os vendo abraçados. Ao vê-lo se aproximando, Rosetta se levantou e perguntou por que ele ainda não tinha partido. O barão carregava um punhado de documentos, e os entrega a ela, dizendo que ainda tinha muitas coisas para dizer a ela. Ela só pôde franzir a testa, dizendo que ele era bastante persistente, mas ele até se orgulhou disso, comentando que era um de seus pontos fortes. Rosetta começou a folhear as páginas, examinando o conteúdo, enquanto o barão permanecia ao lado dela, a observando enquanto ela passava pelas contas dos acessórios que eram feitos com as pedras mágicas. O documento é do Duque Cazel, ele seria o responsável por entregar as mercadorias à joalheria que ele próprio possui. Mas ela leu que as pedras mágicas são bastante difíceis de manusear, então seus artesãos não conseguiam usá-las.
Ela pensou que seria muito melhor enviá-las para uma empresa terceirizada famosa, mas o custo é bastante alto se optarem por fazer isso. Ela pergunta ao barão se há mais alguma coisa que ele queira compartilhar. Assim como ela pensou, ele diz que o custo é bastante caro, mas os artesãos não podem usar as gemas. Ela se vê em uma situação difícil, pois sabe que o artesão também precisa obter o máximo de lucro possível, e o custo seria muito alto. Ao mesmo tempo, ela já está pensando a longo prazo. O lucro das gemas poderia ser sua aposentadoria, então ela precisa resolver aquilo. Nesse momento, uma ideia surgiu em sua mente, e ela disse ao barão para ligar para a fábrica Sela, e apesar de ser uma das empresas menos conhecidas, ela garante a qualidade do trabalho deles. Ela também compartilha como a Condessa Carrel usou um notável colar no aniversário de Sua Majestade no ano passado, e que na verdade, tinha sido feito por eles. O barão ficou surpreso ao saber que um acessório tão famoso foi feito por eles. Acontece que o colar da Condessa era tão famoso que o barão se lembrou imediatamente na primeira vez que ouviu falar dele. Além disso, o colar não é apenas luxuoso, mas também muito bonito e também funcionava como uma pedra mágica, o tornando único no mundo. Esse acessório da Condessa ficou tão popular que era muito bem conhecido, até mesmo nos territórios do norte distante. Mas voltando à situação, o barão perguntou curiosamente como ela sabia de tudo isso, já que pensava que o criador da joia fosse anônimo. Roseta sorriu e disse a ele que não havia nada que ela não soubesse nesse mundo. Na verdade, ela sabia que a Roseta original era fascinada por coisas bonitas, incluindo belas gemas. No passado, assim que ouviu falar do colar da Condessa, ela imediatamente se reuniu com todos os seus subordinados para descobrir a joalheria. E assim, a discussão com o barão foi encerrada por ela, uma vez que o assunto teria sido resolvido. No entanto, Roseta também o alertou que o dono da fábrica Sela não gosta de atenção, e ele deveria esperar ter dificuldades para garantir um contrato com ele. Ela casualmente mencionou como também tinha sido rejeitada por ele anteriormente. O barão então perguntou se ela já tinha conhecido essa pessoa, e ela respondeu que sim, pensando em sua mente que se não fosse por seu talento, ele teria morrido em breve, e a fábrica Sela teria falido. Com um olhar determinado, o barão voltou-se para ela e pediu a Roseta que depositasse sua confiança nele, que ele conseguiria concluir a missão. No entanto, ela só o encarou, se perguntando por que ele estava fazendo parecer que estava se reportando a um general em um campo de batalha. Mas ela logo se despediu dele, pensando consigo mesma que seria muito melhor se eles nunca mais se encontrassem. Quando ela se virou, foi a vez dele em ficar perplexo, vendo a jovem sorrir pela primeira vez em muito tempo. Gritando pelo lobo mais cedo, ele notou que naquela vez ela não gritou por autoridade, mas sim por uma preocupação e ansiedade sinceras. Ele se lembrou do que o pai dela disse naquela época, sobre como ela perdeu o rumo, mas o Duque não a culpava. Todos passam por algo assim na vida, e o dela apenas demoraria um pouco mais que o dos outros, com o Duque acreditando plenamente que ela recuperaria o juízo no final. Enquanto o barão se afastava, ele pensava em como tinha achado que a jovem dama não sabia nada sobre o mundo, mas na verdade, talvez fosse ele quem via o mundo de forma ingênua. Com um sorriso, ele disse que tentaria ensiná-la sobre negócios da próxima vez, imaginando que não seria tão ruim quanto as últimas tentativas. Naquela noite, Roseta se deitou em sua cama, mais cansada que de costume, graças à importunação do barão. O que era pior é que ele continuava voltando, mesmo quando ela explicitamente lhe dizia para deixá-la em paz, se perguntando por quanto tempo ela teria que aguentar isso. Nesse momento, Cyril toca seus pés com o nariz tentando confortá-la, ao que ela agradece. Ele se vira para ela, emitindo um pequeno choro, que a faz se sentir mal, já que não esperava que ele, de todas as pessoas, sentisse pena dela. Mas ela decidiu deixar isso para lá e se deitou na cama, lhe desejando boa noite. Mais tarde no meio da noite, houve muitos latidos e rosnados, mas Roseta se recusou a acordar irritada com o barulho do animal. Quando ele se recusou a parar, ela abriu os olhos, e viu ele lutando contra alguns assassinos, fazendo ela se levantar de repente. Mas assim que fez isso, um deles avançou em sua direção. Roseta ficou congelada em sua cama enquanto seu agressor avançava contra ela. De repente, Sarra veio pelo lado, e com suas presas à mostra mordeu o homem, que soltou um grito. O lobo imediatamente se voltou para sua mestra, para verificar se ela estava bem. Roseta se desculpou por estar tão distraída e rapidamente pegou a espada ao lado de sua cama, dizendo a si mesma que não era hora para isso. Enquanto um dos assassinos puxou sua lâmina para esfaquear Cyril, Roseta o derrubou, seguido pelos outros, e o sangue deles respingou no chão. 10 assassinos foram enviados até ela, onde um deles foi morto, e outros 4 foram levados por Chacha, com mais 5 de pé. Com um olhar firme, ela perguntou quem os enviou até ali, mas foi respondida com silêncio. Então, ela perguntou quem queria seu cachorro, e como eles ainda se recusaram a responder, ela não teve escolha senão ameaçá-los com a morte. No final, Roseta eliminou todos eles, irritada com tamanha perturbação, justo quando estava dormindo profundamente. Por outro lado,
Sarah estava ocupada olhando para o lado de fora da sacada, o que a levou a olhar também. Foi nessa hora que ela notou o corvo pousado no galho oposto à sua sacada. Ela rapidamente percebeu que era o mesmo corvo que Sarah estava latindo da última vez, o que a fez pensar se essa criatura pertencia à Imperatriz, e se estava os seguindo o tempo todo. Assim, Rosetta percebeu que Cyril já sabia desde o início que o corvo era um espião da Imperatriz, o que explicava por que ele ficou tão estressado na época. Nesse momento, Rosetta rapidamente se virou e largou sua espada. Do nada ela volta com um rifle, e imediatamente dispara contra o pássaro, bem a tempo, justo antes dele levantar voo. O animal caiu com um baque, enquanto Rosetta finalmente percebeu que foi culpa do corvo que revelou a localização de Cyril para a Imperatriz. Ela se sentiu mal por ter agido de forma descuidada assim, especialmente por não lembrar que a Imperatriz usava sua magia para controlar pássaros. Mas agora que o pássaro tinha sido lhe dado, ela largou o rifle e abraçou Cyril, assegurando o lobo que está tudo bem agora. Enquanto o acariciava, ela percebeu que ele se machucou na briga. Então, ela rapidamente pegou uma de suas cobertas para limpar o sangue dele, se sentindo culpada porque não acordou rapidamente. Por isso ela se sentia grata por ele, porque se ele não tivesse latido, ela não teria acordado de seu sono. Ela também se sente mal por sua falta de concentração, dizendo a ele que tudo isso foi culpa dela. Cyril lambeu seu rosto, a fazendo sentir uma leve ardência, então ela percebeu que também tinha sido cortada. Para sua surpresa, era a primeira vez que Sarah lambia seu rosto. Isso a fez pensar se ele estava preocupado com ela. Ela o abraça e acaricia seu pescoço, dizendo a ele que o protegerá. Ela também nota que ele não está se afastando de seu abraço, o que costuma fazer quando ela se aproxima. Segurando a cabeça dele com ambas as mãos, ela pergunta se ele se sente assustado por causa da Imperatriz, e o garante de que será ela quem o protegerá dela. Depois disso, houve um momento de silêncio antes que o lobo falasse e lhe perguntasse como ela sabia que a Imperatriz estava por trás do ataque. Rosetta congelou, antes de empurrá-lo para trás e gritar de surpresa. Ela se afastou, perguntando desde quando ele era um cachorro falante. Ele logo esclareceu que era um lobo, não um cachorro. Ela não conseguia acreditar nesse desenvolvimento, já que na história original isso não aconteceu de jeito nenhum. Afinal, uma vez que ele se transformou em animal, ele perdeu toda a consciência humana, e nem mesmo depois de conhecer Liliana ele foi capaz de falar. Ela ficou em choque com a reviravolta insana, o que a fez pensar que agir como uma vilã e cuidar de Cyril era como uma bomba relógio. Enquanto ele falou novamente, ordenando que ela respondesse, e a empurrou para baixo enquanto perguntava a Rosetta como ela sabia de todas aquelas coisas. Em pânico, ela o atingiu no rosto, fazendo o lobo ser arremessado para longe. Rosetta rapidamente se desculpou, surpreendida com o que tinha feito. Ela abaixou a cabeça, dizendo como era uma mestre ruim. Mas Cyril já se recuperou e está caminhando em sua direção, frustrado que ela o trate como um cachorro. Ela se lembra que ele não é mais um cachorro, então ela pergunta como ele pode falar. O lobo respondeu que não fazia ideia, e a pediu novamente para responder às suas perguntas, já que era a terceira vez que ele perguntava. Rosetta disse a ele que foi por causa do corvo, explicando que ela tinha ouvido rumores de como a Imperatriz podia comandar corvos. Na primeira vez que viu o pássaro ela já se sentia estranha, mas o que ela não esperava era que a Imperatriz enviaria assassinos atrás dela. Vendo que Sarah também estava se sentindo estranho, ela pergunta a ele se ele é o cachorro ou o lobo da Imperatriz, já que a Imperatriz enviou assassinos atrás dela, fingindo inocência sobre conhecer sua verdadeira identidade. Isso irritou o lobo, que disse a ela que deveria parar de falar bobagens, enquanto Rosetta continuava surpresa, sem saber que Sarah pudesse fazer uma expressão tão humana. Ela sabia que precisava ficar quieta até que Cyril revelasse sua identidade por conta própria, para evitar suspeitas. Nesse momento, ele chamou seu nome completo, fazendo com que ela se virasse para ele e perguntasse se ele sabia quem ela era. O lobo afirmou que sim, que a conhece muito bem, porque sua reputação a precede como uma pessoa louca, a ovelha negra da família. Ele também mencionou que o fato dela estar aqui significava que ele está no território do Duque, o que funcionava a seu favor, explicando que ele precisava conversar com ela. Sem perder tempo, o lobo revela para ela que é o príncipe herdeiro do Império, Cyril von Idris, que foi amaldiçoado e agora é forçado a viver nessa forma. Houve um silêncio ensurdecedor enquanto 1 milhão de pensamentos passavam pela cabeça dela, mas ela ainda não conseguia acreditar como ele revelou tão facilmente esse segredo para ela. Levou um momento completo para que as palavras afundassem nela, e assim que isso aconteceu, Rosetta começou a fingir pânico, perguntando exatamente o que ele disse. Em sua mente, ela não conseguia deixar de se sentir envergonhada, já que ela começou a falar com o lobo formalmente. Mas Cyril calmamente respondeu que só podia contar com ela no momento, embora estivesse um pouco surpreso por ela ter aceitado sua revelação um pouco fácil demais. Ela disse a ele que não era difícil, mencionando a maneira que ele a tratou. Cyril respondeu que sua personalidade era bastante diferente do que ele esperava, já que pensava que ela seria muito mais agressiva, e então perguntou como ele havia chegado até a mansão do Duque.
Isso a pegou de surpresa, e ela perguntou se ele realmente não se lembrava nem um pouco de como tinha chegado lá. Mas Cyril disse a ela que não podia, inclinando a cabeça para perguntar se tinha algum problema com isso. Ela sorriu de repente com o que ele disse, rezando para que ele nunca se lembre do que aconteceu, porque se ele descobrir tudo o que aconteceu desde então, ela tem certeza de que seria presa por insultar a família real. Mas já que ele não se lembrava de nada, Rosetta decidiu preencher as lacunas e explicou que seu segundo irmão, Renoa, a trouxe aqui porque ele estava ferido. Em seus pensamentos, ela esperava se safar com essa mentira, sem dizer que estava em uma caçada. Cyril aceitou facilmente a explicação dela, mas logo fez outra pergunta, perguntando se estavam o criando para comê-lo mais tarde. Ela se ofendeu com essa pergunta, perguntando como ele poderia pensar em algo assim quando ela o criou com todo o seu coração. Toda a comida dele era carne de qualidade, ele dormia em almofadas de alta qualidade e ele até passeava com ela todo dia. Ela também enfatizou que ele não tinha ideia de quão difícil era criá-lo, e com sua resposta, o rabo dele começou a balançar um pouco, dizendo que estava satisfeito, porque os rumores que ouviu sobre dela ser cruel não devem ser verdadeiros. Mesmo estando em sua forma de lobo, Rosetta podia ouvir o sarcasmo em sua voz, se perguntando se ele estava zombando dela agora, e onde estava o filhote fofo que ela tinha antes. Ela ficou irritada com o comentário, e perguntou se Sua Alteza queria ser expulso, e Cyril pareceu entender a situação, dizendo que não queria. De repente, Marina e os outros guardas irromperam pela porta, fazendo Rosetta colocar uma mão sobre a boca de Cyril para silenciá-lo. Ela sussurrou perto dele, sinalizando que ele ficasse quieto agora que seus serviçais tinham chegado. Em seguida, ela se virou para sua criada e disse que eles chegaram na hora certa, já que ela estava prestes a chamá-los para que pudessem limpar toda essa bagunça. Marina se aproximou dela cuidadosamente, perguntando se a jovem estava bem, e Rosetta tranquilizou, dizendo que estava bem porque Cyril a protegeu mais cedo, ficando ferido no processo. Mas as sobrancelhas de Marina se franziram, vendo sua senhora com um ferimento na bochecha, exclamando que uma cicatriz tinha manchado o rosto do Tesouro Nacional, e que ela precisava ser tratada imediatamente. Rosetta só podia tentar acalmá-la, achando a referência de Tesouro Nacional um pouco excessiva, mas Marina não se continha, a chamando agora de relíquia sagrada, se não o Tesouro Nacional. Alguém quase riu ao ouvir isso, mas conseguiu se conter no último momento, fazendo com que os guardas olhassem para onde o som estava vindo, mas falhando em notar um Cyril tremendo, a fonte do som. Ao mesmo tempo, Rosetta continuou envergonhada ao ouvir o que tinham a dizer sobre seu rosto. Ela decide mudar de assunto e diz à empregada que vai apenas lavar o rosto agora, porque o sentia peguento. Mais tarde, quando tudo estiva limpo, os eventos desta única noite se tornam demais para Rosetta, mesmo com sua força de aço, especialmente com a adição de um lobo falante. Ela estava cansada demais, enquanto Cyril começava a fazer mais algumas perguntas, como quantos dias ele tinha ficado com eles, e qual era o estado atual da capital desde que ele desapareceu. Ela tentou responder da melhor maneira que pôde, mas parece que chegou ao seu limite, e agora está à beira de desmaiar. Então, antes que o lobo pudesse fazer mais perguntas, ela disse a ele que era sua dona e que até colocou uma etiqueta fofa em volta de seu pescoço para indicar que era sua proprietária. Em resposta, Cyril disse que era difícil aceitar como propriedade durante o primeiro encontro, mas ela explicou que o estava criando há quase um mês, o que a qualificava para ser sua dona, e como sua mestra, ela ordenou que ele só fizesse as outras perguntas no dia seguinte. Ela adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Rosetta logo entrou em um sono profundo, com Cyril observando sua figura adormecida. Ele pensou em como ela era muito diferente, com base nos rumores que ouviu, já que estavam dizendo que ela tinha um temperamento violento o suficiente para matar alguém. Sua reputação era tão notória que até chegou ao campo de batalha, embora soubesse que os rumores costumam ser exagerados. Mesmo assim ele se lembra de Ronald, cujo rosto se endurecia ao mencionar sua irmã mais nova, fazendo parecer que havia alguma verdade nos boatos. Mesmo assim, o príncipe herdeiro soube pela sua voz e com um abraço caloroso que ela não é uma tirana. Ele nem a vê como alguém que precisa ser controlada, embora o fato de terem passado um mês inteiro juntos possa ser a razão pela qual ele se sente tão calmo em relação a ela. A imagem de Rosetta dizendo que era dona dele o fez rir, mas admitiu que sua personalidade o deixou curioso. Ele estava prestes a se deitar, mas percebeu que seu travesseiro estava no chão e, sendo um orgulhoso membro da realeza, optou por dormir na cama em vez de se deitar como um cachorro. Por um simples motivo, o príncipe herdeiro não dorme na cama de um cachorro. Rosetta acordou de manhã graças aos ruídos que ouviu, se perguntando o que eram, mas decidiu continuar dormindo. No entanto, Cyril já a viu abrir os olhos, ficando logo de pé sobre seu corpo. Ela tentou dizer a ele que conversaria com ele em 2 horas, mas em vez de falar, Cyril apenas latiu, a deixando confusa se os eventos da noite anterior eram ou não apenas um sonho, porque realmente parecia que ele tinha voltado a ser um cachorro. Ela acha difícil discernir se ela está falando com Sarah ou Cyril agora, quando de repente ele mostra os dentes bem no rosto dela e a mordeu no lábio dela.
A boca de Roseta começou a sangrar e o lobo começou a lamber seu rosto, a fazendo-se perguntar se ele tinha perdido a cabeça. Enquanto Cyril exclamava satisfeito. Ela não conseguia entender por que ele fez algo assim, então ela o atingiu levemente na cabeça, perguntando por que ele mordeu seu lábio. Ele respondeu perguntando se normalmente ela era tão violenta. Ela perguntou se era normal deixá-lo fazer o que quisesse com seus lábios enquanto dormia, perguntando novamente por que ele a mordeu. O lobo respondeu que estava simplesmente com fome, o que provocou uma reação de nojo em seu rosto. Ela se perguntou se ele era algum tipo de pervertido, com Cyril tentando explicar que não era bem assim. Quando ele acordou, ele não conseguia falar a princípio e estava prestes a acordá-la, quando cheirou quanto seus lábios estavam bons. Então ela perguntou a ele se ele a via como presa, enquanto se perguntava o que precisava fazer, já que quase se tornou sua mestra. Ela considerou bater nele novamente, estreitando o olhar para ele, mas Cyril continuou com sua explicação. Ele disse que achou que seria capaz de falar novamente depois de beber seu sangue, mas Roseta apenas ficou mais desconfiada, cruzando os braços em defesa. Mas então o príncipe herdeiro apontou para como tinha conseguido falar quando ele ingeriu seu sangue na noite passada, e aparentemente hoje também. Isso a fez lembrar dele lambendo sua bochecha, o que o fez voltar a si. Ela se questiona se seu sangue possui algum tipo de poder especial, um poder purificador, semelhante ao de Liliana. Mas ela rapidamente afasta esse pensamento, pensando que se isso fosse verdade, ele já deveria ter voltado a ser humano agora. Ela logo se distraiu dos pensamentos, quando Cyril ficou sobre ela, e perguntou se ele poderia lamber o resto do sangue de sua boca. Ela se afastou e cobriu seu rosto com o braço, tentando se cobrir, e diz a ele que ele ainda é um homem, mesmo que na forma de lobo. Ele pergunta se ela só percebeu isso agora, e em sua mente, ela admite que realmente não se sente estranha com a situação porque ele estava em uma forma diferente no momento. Mas ela nota que seria problemático se começasse a permitir aquele tipo de comportamento mais tarde. Mas voltando à situação atual, ela diz a ele que ele poderia apenas morder o dedo dela se quisesse beber seu sangue na próxima vez, o advertindo para não morder seus lábios novamente, pois isso só os deixa peguento. A repreensão abateu seu espírito, e ele lhe disse, com as orelhas abaixadas, que só não queria machucá-la. Roseta só podia pensar que precisava prestar mais atenção nele agora. Mas com um suspiro, ela pergunta se ele ainda precisa de mais do seu sangue, e ele sorri dizendo que sim. Vendo essa reação ela sentiu pena dele, e decidiu testar a teoria dele. Ela pegou uma pequena faca e se furou, colocando o dedo bem na frente dele. O príncipe começou a lamber seu sangue rapidamente, o que a fez se sentir um pouco estranha. Depois de terminar, ela pergunta o que ele pretende fazer a seguir, e Sua Majestade responde que pretende entrar em contato com Ronald primeiro. Ela não ficou surpresa com sua escolha de ação, já que a única pessoa em quem poderiam confiar agora era definitivamente a única que conhecia sua maldição e também era o único que tinha parentesco sanguíneo com ela. Então ela perguntou como ele planeja entrar em contato com Ronald, mas foi recebida com silêncio, com ele a encarando. Naquele momento, Roseta se perguntou se o príncipe amaldiçoado queria que ela fizesse isso em seu lugar, então ela seguiu em frente e perguntou com raiva se por acaso ela era uma de suas subordinadas. Mas Cyril prometeu que faria qualquer coisa que ela quisesse se ela o ajudasse, sem perder outro segundo. Ela disse que estava pronta para quando ele precisasse. Com isso, Sua Majestade a instruiu a escrever uma carta endereçada a ele, e ele explicou brevemente ao outro homem que Cyril está atualmente hospedado na mansão do Duque, o incentivando a vir rapidamente. Assim que Roseta assinou o nome de Cyril no final da carta, ela percebeu algo estranho. E quando o príncipe amaldiçoado se aproximou para perguntar o que era, ela pegou uma de suas patas, dizendo que pelo menos deveriam fornecer uma prova de que a carta veio dele. Cyril deixou Roseta imprimir sua pata no papel, dizendo que não era uma ideia tão ruim, e que os dois estão no mesmo barco agora, então ele deveria apenas chamá-la de Roseta, depois de tudo aquilo. Eles apertaram as mãos, enquanto ela acreditava que enquanto estivessem ligados, deveriam tratar um ao outro decentemente nessa relação. Quanto à jovem senhora, ela entregou a carta ao seu mordomo, instruindo-o a enviá-la para seu irmão Ronald e que era um assunto urgente, então ele deveria se apressar. O homem mais velho concordou, mas também não pôde deixar de dar a Roseta um olhar preocupado, algo que ela percebeu rapidamente. Ela perguntou a ele se havia algo errado, e o mordomo apontou que ela estava machucada, dizendo que o jovem mestre ficou bravo na noite passada porque ela se machucou. Ela ficou surpresa por Renoa se importar assim, e o homem mais velho até mencionou que ouviu alguns dos cavaleiros serem punidos. Finalmente, ela entendeu que o barulho que vinha ouvindo desde mais cedo vinha dos cavaleiros. Seu mordomo parecia preocupado com ela, e sugeriu que talvez ela devesse experimentar algumas das ervas medicinais que eles tinham, mesmo sabendo que ela costumava recusar essas coisas. Nesse momento, ela perguntou se ele estava falando sobre o tônico, porque se fosse, ela planejava bebê-lo mais tarde, e o pediu para fazer um para ela. Suas palavras iluminaram o estado do homem mais velho,
que ficou emocionado enquanto dizia que traria o chá para ela todos os dias, prometendo a si mesmo que cuidaria melhor da saúde dela a partir de agora. Depois de conversar com o mordomo, ela se virou e se afastou, se perguntando por que Renoa não tinha vindo vê-la, mesmo quando o mordomo disse que ele estava muito preocupado com ela. Ela seguiu para o campo de treinamento e viu muitos dos cavaleiros ou de joelhos ou sentados no chão, enquanto Renoa observava. Ele estava tão perdido em seus próprios pensamentos, que não notou a presença dela, só a percebendo quando ela o tocou. Assim que ele se virou em sua direção, ela perguntou por que ele não tinha ido vê-la quando estava tão preocupado. Mas seu irmão só encarou com um suspiro, abaixando a cabeça e comentando como ela estava horrível, mas ela não se importou, dizendo que ele também estava. De repente, Renoa descontou sua raiva com os cavaleiros, gritando com eles por pararem no meio do treinamento, enquanto Rosetta perguntava por que ele fez os cavaleiros correrem daquela maneira. Ele explicou que se os cavaleiros ainda conseguissem dormir enquanto ratos rastejavam por perto, era natural que tivessem que praticar mais, e fazerem melhor. Além disso, ele também ficou irritado por ela ter lidado sozinha com eles. Em seguida, ele perguntou se Sarah tinha se machucado. Ela disse que não, embora ele estivesse cansado por protegê-la. Ainda assim, Renoa o elogiou de certa forma, dizendo que o lobo fazia um trabalho de proteção melhor que algumas pessoas. De repente ele ficou sério, então, disse para ela que um guarda a acompanharia dali em diante, uma ideia que Rosetta não gostou nem um pouco. Ela perguntou por que deveria fazer isso, e ele respondeu com raiva que era por causa de seus lábios machucados, perguntando quem ousaria machucá-la.